E aí, pessoas, como vocês estão? Espero que bem. Vamos continuar a leitura de A Gênese? A gente ia falar sobre a criação primária. Nós paramos no último dia, na página 99. Eu vou pedir perdão que essa cadeira tá me incomodando há dias e cada dia tá incomodando mais. Tá na hora de trocar. Eu sou inquieta. Mas então, vamos continuar a leitura. Ui. Depois de termos considerado o universo sobre os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem ao assunto e aos seres, aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida, por uma unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Se bem compreendemos a relação ou antes a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo e nem fim. Do outro lado, se fazemos a ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascidos os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Existindo naturalmente, desde toda a eternidade, Deus criou por toda essa eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época em que a recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Recapitulando aqui um pouquinho. Por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem essa ideia. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases ou as violações infinitas teriam permanecido sepultadas em uma muda letargia inativa e infecunda, e uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, da esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sobre a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol instantaneamente, nascimento a ondas de luz que vão se espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos imagináveis do infinito e da duração ao fiat lux do início. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas Só um minuto. Me perdi. As sucessivas aparições delas, no mínimo na existência, constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sobre a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Que
Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas soberbamente veladas sobre a noite das idades em que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nessa época primitiva, em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade e plenitude de vida, não. O poder do Criador nunca se contradiz e com todas as coisas o universo nasceu criança. Revestido das leis mencionadas acima, da impulsão inicial inerente à sua formação, mesma a matéria cósmica primitiva, que fez sucessivamente que nascessem turbilhões e aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprio e se modificaram ao infinito, para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas, em virtude das forças que predominam sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram os seus desenvolvimentos. Esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando a ilimitada extensão, cresceram com a lentidão extrema ou, de novo, se dividiram em centros secundários. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo nosso sistema solar ainda não começou com as evoluções da vida planetária. Entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão vida à existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. Que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sobre outros olhares, os quadros da imensa criação que digo. Já deixaram de existir esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade da vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a sua natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro inimaginável do sucesso e simultaneidade de criações. Tais nebulosas que mal percebemos, nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas dos mundos habitados. Outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla de outros deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram seus desenvolvimentos, esses centros primitivos. Esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço, mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou de novo se dividiram em outros centros secundários. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo com o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária. Entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. Que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sobre outros olhares os quadros da imensa criação. Que, digo, já deixaram de existir esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais, sobre o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade da vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendemos melhor a sua natureza.
Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro inimaginável da sucessão e simultaneidade de criações. Tais nebulosas, que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é ilícito aplicar a expressão à formação isolada do nosso pequenino globo. A criação universal. Após haver remontado, tanto quanto permitia a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta de onde dimanam os mundos, como de um rio as gotas de água, consideramos as marchas das criações sucessivas e dos desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estandeiam as suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância, de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz a novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas de aglomeração e estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso, e é nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral e vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estandeiam sob magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais, não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeitos nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Esse fluido penetra nos corpos como um oceano imenso. Gente, me perdoem, eu li a página de novo. Nossa, que voada. Mas nós já aprendemos aqui nesse canal que quando a gente lê 2 vezes é porque precisa gravar. Nota de Allan Kardec. Se perguntasseis qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz, responderíamos que a mecânica, numerosos exemplos nos oferece desse fato. A elasticidade, que faz com que uma mola se distenda, não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe a sua impulsão no movimento primitivo que lhe foi impresso. Atualmente, a biologia classifica em 5 reinos os seres vivos. Monera, que são as bactérias e algas azuis ou cianobactérias, protistas, que são as amebas e paramécios, fungos, que são os cogumelos e leveduras, e vegetal e animal. As moléculas do mineral têm sua certa soma dessa vida no mesmo modo em que
a semente do embrião e se agrupam como no organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa que nos compenetremos da noção em que a matéria cósmica primitiva se achava revestida, não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo. À medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período do Criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre e cria incessantemente e nunca deixará de criar. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do modo de criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância, e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seus seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime a fronte do seu tipo augusto, o espírito toma o lugar no seio das humildades. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor e desnaturar o sentido do meu ensino, a vos lançar, por culpa minha, nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Os sóis e os planetas. Sucedeu que num ponto do universo, perdido entre as miríades dos mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma imensa de nebulosa, animada a esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente, a força molecular de atração tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendo a reunir todas as partes do centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. Ora, acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio à medida em que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração central. Assim como o movimento demasiado e rápido difunda que lhe quebra a corda, indo o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga se destacou o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou seu movimento equatorial, que modificando, se lhe tornou um movimento de transação em torno do astro solar. Ademais, seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. A nebulosa geratriz, que deu origem ao seu novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Mas, como o primitivo calor desenvolvido pelos seus diversos movimentos, só com externa lentidão se enfraqueceu o fenômeno que acabamos de descrever. Se reproduzirá muitas vezes durante um longo período, enquanto a nebulosa não se acha tornado bastante densa, bastante sólida para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Atualmente, uma nota de Allan Kardec, a força de atração molecular a que se refere Galileu é chamada pelos astrofísicos de colapso gravitacional. Funda é uma arma de arremesso constituída por uma correia ou corda dobrada, cujo centro colocado o objeto em que se deseja lançar a tiradeira, catapulta e etc. Catapulta, então.
Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, um dos seus mundos, revestido como o mundo primitivo das forças naturais que residem a criação dos universos, gerará sucessivamente globos, desde que então lhe gravitarão em torno de como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial particular, embora dependente do astro que os gerou. Os planetas são assim formados de massa de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga que o tomam, em virtude das leis de movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que se conservam. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral que ela própria deveu à sua existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cujas fraquezas as asas divinas providencia e protege, nova corda colocada na harpa infinita, em que no lugar que ocupa tem que vibrar no centro universal dos mundos. Os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a sua solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e por efeito das mesmas leis adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu estes com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças presidiram o fato de ela se destacar do equador terreno, e o seu movimento de translação no mesmo plano agiam de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formam a face interior voltada para a Terra, e as partes menos densas lhe constituíram o vértice, se com essa palavra se designar a face que o lado oposto da Terra se eleva para o céu. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são conhecidos os corpos fluidos e etéreos. Outra, leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui ali nos limites desse hemisfério terrestre, a outra, rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Nota de Allan Kardec. Essa teoria da Lua, nova inteiramente, explica pela lei da gravitação o motivo do porquê esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra, tendo o centro de gravidade num dos pontos da sua superfície. Em vez de estar no centro da esfera e sendo consequência atraído para a Terra por uma força maior do que a que atrai as partes mais leves, a Lua pode ser tida como uma dessas figuras chamadas vulgarmente de João Teimoso, que se levantam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas cuja gravidade está a distâncias iguais na superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontram acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, cujo único que vemos sendo desprovido de tais fluidos e por isso impróprio à vida, que entretanto reinaria no outro. Se pois o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viriam à Terra, mesmo que os excursionem pelo outro hemisfério, que lhes seja impossível desde que esse carece das condições indispensáveis à vitalidade.
Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente o título de hipótese pode ser aceita como ideia capaz de servir a baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir que a única até o presente que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. A Lua é o único satélite natural da Terra. Atualmente, a teoria mais aceita para a origem da Lua surgiu em 1975. Teoria do Grande Impacto, proposta pelo Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e pelo Instituto de Harvard Smithsonian de Astrofísica. Após a análise de amostras de solo e de rochas lunares coletada pelas missões Apollo, os cientistas chegaram à conclusão de que há cerca de 4,5 bilhões de anos durante a formação da Terra, um objeto chamado Marte colidiu com a Terra, e essa violenta colisão lançou material, pedaços de rocha líquida para a órbita da Terra. A Lua teria se formado então a partir da condensação do material expelido por essa colisão, tendo ficado aprisionada pelo campo gravitacional da Terra. A Lua leva, ao mesmo tempo, 27,3 dias terrestres para girar ao redor do seu eixo para orbitar em volta da Terra, assim como a mesma face, o lado visível, está sempre voltado para a Terra. A quantidade da superfície que podemos ver, a fase da Lua, depende de que fração ao lado visível está recebendo a luz do Sol. Allan Kardec, em suas palavras, já demonstrou a necessidade de observação direta da Lua para a confirmação de seus dados. Em 1959, a sonda soviética Luna 3 esteve na órbita da Lua, enviando mensagens do lado oculto, encerrando as especulações em que o campo gravitacional lunar seria mais intenso naquela fase, tornando mais possível a existência de atmosfera e vida. Há uma dissimetria entre o lado oculto e o lado visível, uma vez que a crosta na face oculta atinge 100 km de espessura, enquanto a face visível só atinge o máximo de 60. Em 1877 foram descobertos 2 satélites de Marte, Phobos e Deimos. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter e Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta de Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que, visto de longe, parece cercá-lo de uma auréola branca. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis naturais. Esse anel é um efeito resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação. Pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso que o outro, uma ou mais aglomerações das substâncias teriam subitamente operado, e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Os cometas. Astros errantes, ainda mais do que os planetas que o conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema que pertence à Terra e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes com o auxílio desses viajantes do universo, bom será darmos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes,
a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência, que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e para muitos a singular aparência de que têm foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, que não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e tremente. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricados tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir as relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que servem de desbravadores dos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisas muito diversas dos corpos planetários. Não têm por destinação, como estes, servir de habitação a humanidades. Eles vão, sucessivamente, de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho, de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Nuvem luminosa é gás de poeira, aparência tênue e brumosa que envolve o núcleo de um astro, Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, se o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão da matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol, observando os movimentos combinados desse astro que suporia desgarrado no deserto infinito, e ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que atuam às distâncias a que mais ativa a imaginação mal pode conceber. Aí, a forma elíptica toma forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, no mesmo que o seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. No mesmo que talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante que o receba na categoria de seus súditos. Então, na nossa Terra, em vão, as crianças admiradas lhe aguardaram o retorno que havia predito, baseando-se em informações incompletas. Nesse caso, nós, pelo pensamento, acompanhamos essas regiões desconhecidas. O cometa errante depararemos com uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas e maravilhas. Chegando ao mundo austral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos que é a Terra. A Via Láctea. Pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente há contemplado essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra que os antigos cognominaram de Via Láctea, por motivo de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso, o olho do telescópio, que o tem longamente explorado nos modernos tempos. Essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de desconhecidas maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali, onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua enorme extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa impreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis que à sua
semelhança gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar, a fortiori do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria então se considerassem os seres que a povoam? Digo do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também, sobretudo, ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí, em toda a sua majestade, engredando e propagando em torno do mundo solar, em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. Assim, fica-se conhecendo a posição que o Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão essas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhares, ao passo que outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é ou quase nada no sistema solar, o que esse nada é ou quase nada na Via Láctea? Esta, por sua vez, é nada ou quase nada na universalidade da nebulosa, e essa universidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito. E começa-se a compreender o que é o globo terrestre. As estrelas fixas. As estrelas chamadas fixas, que constelam os dois hemisférios do firmamento, não se acham de todo intensas a qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa que fizemos parte, cujo plano equatorial projetado no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Nas suas múltiplas influências, reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as agrupa todas numa mesma família. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como nosso cercado de mundos secundários. Eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como os sírios, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que os nossos. E muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número e muito mais superiores aos nossos os cercam. Outros são muitos dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número de sóis verdadeiros gêmeos da ordem sideral são acompanhados dos seus irmãos. Da mesma idade, formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem no espaço, se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outra, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos iluminados por um duplo facho foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram desse pequenino mundo terrestre. Nota de Allan Kardec. É o que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. São girassóis, um dos quais gira em torno um do outro, como um planeta em torno do seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes aos mundos que formam esses sistemas iluminados por duplo Sol, mas também quão diferentes não hão de ser neles as condições de vitalidade. Numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito de Galileu. Há mesmo sistemas ainda mais complicados em que diferentes sóis se desempenham uns com relação aos outros, ao papel de satélites. Produzem-se então maravilhosos efeitos de luz. Para os habitantes dos globos, tais como uns aos outros podem nos mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, e a reunião delas recompõe a luz branca. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas,
receberam melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam. Se a unidade é grande, a expressão do universo, a variedade é infinita, igualmente em seu eterno atributo. Malgrado o prodigioso número dessas estrelas de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem a todas e à mesma nebulosa estelar que os olhos dos mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções das mais ousadas, da mais ousada imaginação apenas logram alcançar. Nebulosa que, no entanto, é simplesmente uma unidade na ordem de nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas, chamadas fixas, não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância que se acham da Terra e a perspectiva sobre a qual se mede da estação terrena, o universo, constituem as duas causas dessa dupla ilusão de óptica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que chamais a Via Láctea, mas que por pertencerem a todos o mesmo grupo, não se segue que esses astros não sejam animados todos de movimento de translação no espaço cada um com o seu. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los leis universais de gravitação e rolam no espaço ilimitado sobre a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro de um astro superior ocupa. Para tornar por meio de um exemplo mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avançava pelo espaço, arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, não é fortuita esta marcha, e ele não vai, errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhe estão assinadas. Não, sua órbita é determinada e em concorrência com os outros sóis da mesma ordem, rodeados de todos de certo número de terras habitadas. Ele gravita em torno de um sol central. Seu movimento de gravitação, como o de sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central, de que acabamos de falar, é também um globo secundário relativamente a outro, ainda mais importante ao derredor daquele que perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porquanto não o esqueçamos em números redondos, uma trintena de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea, subordinados uns aos outros como as rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. E esses astros, em números incontáveis, vivem da solidária. Assim como na economia do vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado e também nada está no mundo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro, que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grão de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia do dorso do deserto. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea, que no seu imenso conjunto ao olhar do infinito do Criador abrange. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa, que os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas formam apenas, como já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Só botar um negócio. Os desertos do espaço. Inimaginável deserto sem limites se estende para lá da aglomeração de estrelas que viemos de tratar e a envolve. As solidões sucedem solidões incomensuráveis, planícies do vácuo que se estendem pela amplidão afora.
Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes do enormíssimo arquipélago. Se quisermos de alguma forma apreciar a distância enorme que separa os aglomerados de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que as que lhe medem as respectivas dimensões. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais aproximadas, tomadas por unidade essa distância, isso é, alguns 100.000 trilhões de léguas. A distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e baldas e toda a aparência de vida, de encarar de certa maneira a ideia dessa infinidade relativa. Todavia, o deserto celeste que envolve nosso universo sideral, que parece estender-se como afastados confins do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e o poder infinito do Altíssimo, que além desses céus dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Além de tão vastas solidões com efeito, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos vagam no éter límpido esplêndidos oásis, que sem cessar renovam as cenas admiráveis da existência de qualquer vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica, que vossos estudos... Que o profundo olhar do telescópio percebe através de regiões transparentes do nosso céu e que dais nome de nebulosas irressolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares aos vossos globos, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. É lá que, em toda a sua plenitude, resplandece o poder criador. Aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação e as suas forças regem manifestações de vida, e os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Nota de Allan Kardec. Dá-se em astronomia o nome de nebulosas irressolúveis àquelas em que ainda não se puderam se distinguir as estrelas que a compõem. Foram a princípio consideradas acervos de matéria cósmica em vias de condensação para formar mundos. Hoje, porém, geralmente, se entende que essa aparência é devida ao afastamento, que com instrumentos bastante poderosos todas seriam ressolúveis. Uma comparação familiar pode dar ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas ressolúveis. São os grupos de centelhas projetadas pelas bombas dos fogos de artifício no momento de explodirem. Cada uma dessas centelhas figurará uma estrela e o conjunto delas a nebulosa, o grupo de estrelas reunidas num ponto de espaço, submetidas a uma lei comum de atração de movimento. Vistas com certa distância, mal se distinguem essas centelhas, tendo o grupo por elas formado a aparência de uma nuvenzinha de fumaça. Não seria exata essa comparação se se tratasse de massas de matéria cósmica condensada. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de que algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. Entretanto, não é maior. Suponhamos apenas uma média de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol. Teremos 60 milhões de mundos, só para o nosso grupo. Se nos propuséssemos a transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos com o meio da nossa Via Láctea. Porém, um céu estrelado de aspecto inteiramente diversos a este, malgrado as suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequenino floco, lenticular perdido no infinito. Mas se antes de atingirmos nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre o vasto país inabitado antes que chegue a outra cidade. Teríamos transposto incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos, o que Galileu denominou os desertos do espaço. À medida
que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se de nós, diminuindo de extensão as nossas vistas, mesmo tempo que, diante de nós, se apresenta aquela para a qual dirigíssemos cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelhas de bomba de fogos de artifício, transportando-nos pelo pensamento a regiões de espaço que, além de um arquipélago da nossa nebulosa, veremos em torno de nós milhões de arquipélagos semelhantes de formas diversas, contudo cada um de milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação de ideias, tão restringidas e pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e a nossa infinidade. Estamos longe como se vê. Crença que a Gênese mosaica implantou e fez na nossa pequenina e imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes, os únicos objetos da sua solicitude. Compreendemos a vaidade dos homens que creem em tudo no universo que foi feito para eles e dos que ousam discutir a existência do Ente Supremo. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus tenha rebaixado tão mesquinhas proporções que haja repelido, como concepção do espírito do mal, as descobertas que somente vieram a aumentar a nossa admiração pela sua onipotência. Ai, perdão, gente, peraí, rapidinho. Pela sua onipotência, iniciando-nos nos grandiosos mistérios de criação. Ainda maior será o espanto quando souberem que essas descobertas foram repelidas porque emancipariam o espírito dos homens e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes de Deus na Terra. Ai, gente, leiam, entendam que a espiritualidade vai além de religião, que ela tá acessível a todo mundo, que ela é de graça para todo mundo, porque todo mundo tem. Você só tá precisando saber acessar. Todo mundo tem, muito. É algo que é nosso, não é uma crença, é uma existência. É parte de nós, não é uma crença que está na nossa mente. É algo que faz parte do nosso corpo físico. Que loucura falar que o espírito é físico, mas a espiritualidade é física. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações de substância cósmica, notaremos que, sobre o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, o centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo, e que agora importa saber que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se em sentido literal que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos em que a sua organização especial lhe permitiria percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á a permanência inscrita no livro da vida universal, quando já se tornou letra morta, vazia e sem sentido? Não. As mesmas leis que a levaram acima do caos tenebroso, que a galardoaram como os esplendores da vida, as mesmas forças que governaram durante séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de substituir ao laboratório, onde a potência criadora
aure incessantemente às condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos e nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações da natureza diferente. E lá onde o sistema de mundos se desvaneceram, em breve, renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. E desse modo, os mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus seja jamais atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandeceram nos espaços distantes. De há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos, já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância intensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz nos envia, gasta milhares de anos a chegar até nós. Faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram ao longo do tempo antes da criação da Terra, com que ainda nos admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Que são os 6.000 anos de humanidade histórica diante do período seculares? Segundo em vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo sol. Há aqui, nota de Allan Kardec, há aqui um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo de 70.000 léguas por segundo a sua velocidade, ela chega a nós em 8 minutos e 13 segundos. Daí resulta que se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o percebemos senão 8 minutos mais tarde, pela mesma razão que ainda veremos 8 minutos depois da sua cessação. Se em virtude do seu afastamento, a luz de uma estrela consome 1.000 anos para nos chegar, só 1.000 anos depois da sua formação veremos essa estrela. Veja-se para explicação na descrição completa desse fenômeno, a Revista Espírita de março de 1867. Logo, reconhecemos aqui, como os nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível, diante da imensidade da eternidade e um universo que nunca terá fim. E quando estes períodos da nossa imortalidade se houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra aparecer, a qual a sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiveram sido perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e a perspectiva da eternidade imóvel. A vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-se ironicamente da imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode se tornar compreensível toda a sua grandeza, que quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que contemplam e lhe desdobrem sobre o véu o poder e a sabedoria daquele que as formou, sobre questões que já não nos oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que os povoam, é o que importa saber. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se em sua própria vida, seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que possa conhecer. Diversidade dos mundos.
Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido de harmonia do cosmo e antegozamos a ideia do infinito, que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. Os mistérios do éter nos desvendaram seu enigma até aqui indecifrável. Pelo menos concebemos a ideia da universalidade das coisas. Cumpre que agora nos detenhamos refletir. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é infinita a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana, que nos é tão cara, e nos termos humilhados ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretamos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Acostumados, como estamos, a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo, sobre uma das produções de vossa natureza. Não conhecereis o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão, de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Apliquem-se aos seres que adejam aos ares dos vossos estudos, desçam eles à violeta dos prados e mergulhem nas profundezas do oceano. Em tudo e por toda parte lereis a verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os termos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com o sol como uma gota de água, povoa os seres vivos com um mundo imenso com a mesma facilidade com que face abra o ovo posto pela borboleta. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios desse pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quanto mais ampliado, não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes, com mais desenvolvido e pujante, não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos, que muitos mais do que a Terra lhe atestam a inapreciável perfeição? Não vejais em torno de cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários, semelhante ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas 3 reinos que estadeiam ao vosso derredor. Pensai ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha ao outro, rosto, em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam nos seios dos espaços. Do fato que a vossa natureza animada começa em zoófito para terminar o homem, de que uma atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido renova incessantemente, de que as vossas estações fazem-se sucedam nessa vida os fenômenos que as distinguem. Não concluais que os milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes às que habitais. Longe disso, aquelas diferem de acordo com que as diversas condições que lhe foram prescritas, de acordo com o papel que cada um coube no cenário do mundo. São pedrarias variegadas de um intenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parque. É isso, ficamos por aqui. Próximo vídeo nós leremos o capítulo 7, falamos sobre o esboço geológico da Terra. Se você gostou, curte, compartilha, passa pra galera, comenta se você tiver alguma sugestão de melhoria e até o próximo vídeo. Um beijo!